Olá, pessoal. Falando ainda sobre o livro Escravos da Religião, do Hugo Monteiro, pesquisador da UF. Destacar mais alguns pontos do livro, né? Em 1751, o padre Antônio de Jesus Maria referiu que tinha encontrado alguns escravos a viver em concubinato no mosteiro da Bahia. Entre as mulheres havia uma que era a mais escandalosa, que disse que não pretendia contrair matrimônio, mesmo depois de o padre ter ordenado a construção de uma senzala, um alojamento para escravos, para ela e para o seu futuro marido. Quando o padre lhe perguntou por que não queria casar, ela respondeu que ela era apenas uma rapariga. O clérigo repreendeu-a, dizendo-lhe que por essa mesma razão ela deveria casar e abrir os olhos. Em seguida, ameaçando-a, dizendo-lhe que o mosteiro não queria uma escrava solteira e escandalosa, devendo ela escolher um marido de entre os 8 escravos solteiros que o mosteiro possuía, de outro modo deveria procurar alguém que a comprasse, já que os escravos escandalosos e mal comportados não serviam para os padres. E aí ela acabou casando com um. Quer dizer, você veja curiosa essa passagem, né, quando se fala da promiscuidade dos escravos, parece que nessas fazendas esse tipo de comportamento era combatido pelos padres, né? Os padres, eles não aceitavam esse tipo de comportamento ali na fazenda deles, tá? Então, é um relato interessante. Ora, apesar dessa citação um pouco extensa, acredito que ela dê conta de apontar a política senhorial de incentivo ao matrimônio, que se fazia como no caso anterior, até mesmo com o uso de ameaças, mesmo que permeada de discurso moral religioso. Então você veja que havia de fato ali um incentivo à formação de famílias. Ele estava dando até uma senzala só para o casal, para a família, ficar lá e poder cuidar, criar seus filhos, né? Ana Maria Lugão, por exemplo, levantou 2.668 assentos de batismo de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, em finais do século XIX. Em apenas 9, os donos foram padrinhos de filhos de seus cativos. Quer dizer, a ideia de você ter, a gente fala dos batizados. Nos batizados, os padrinhos quase sempre ou eram outros escravos, tá? Dificilmente era o fazendeiro dono da fazenda. Muito difícil. Aqui no relato da Ana Maria Lugão, ela só encontrou 0,32% dos casos do estudo que ela fez na Paraíba do Sul. Tá? Então era muito raro o dono da fazenda ser esse padrinho. Não foi diferente da Fazenda Iguaçu. Nenhum monge senhor tornou-se parente mediante compadrio de seus cativos, indo ao encontro da proposta de Gudemann e Schwartz, de que o idioma da escravidão e o batismo eram contrastantes. Cláudia Rodrigues, ao verificar a utilização dos discursos católicos por testadores de origem africana e afrodescendente no Rio de Janeiro do século XVIII e XIX, diz o seguinte: a vivência do catolicismo por parte dos negros africanos e seus descendentes não deve ser interpretada segundo as afirmações que a justificam com base na dissimulação. A exemplo da análise feita por Roger Bastide, de que o catolicismo negro seria superficial e dissimulado. Falar isso significa simplificar a análise histórica e a complexidade das relações culturais. Do mesmo modo que os negros recriaram suas tradições africanas na sociedade escravista brasileira, eles certamente enxergaram as práticas rituais do catolicismo como algo que tinha seu fundamento, que lhes fazia algum sentido e que tinha justificação. Assim, é preciso considerar que a apropriação dos dogmas do catolicismo por parte dos negros africanos e seus descendentes deve ser considerada como resultado da efetiva crença nesses dogmas. Esse é um ponto importante, né? Ou seja, muita da historiografia trata o negro da pior maneira possível, né? Então, ele era forçado a se converter, na verdade ele não se converteu. Etc. Não é isso que revela os estudos aqui, tá? Os estudos do Hugo Monteiro aqui revelam que essas pessoas de fato viviam o catolicismo, participavam das irmandades, era um local de encontro, de sociabilidade, encontravam com outros
pessoas, outros escravos, e, enfim, tinham a sua experiência social, mesmo naquela vida dura de escravidão. Tá? Costa explica que o cativo que quisesse pleitear alforria deveria enviar o seu pedido ao abade-geral, residente no Mosteiro da Bahia. Este concederia ou não um despacho a ser encaminhado ao respectivo mosteiro local, no qual pertencia o escravo requerente. Contudo, o referido despacho entraria em vigor apenas com a presença do abade-geral ou de um monge visitador da Bahia, no respectivo mosteiro suplicante. Por fim, reunidos em conselho, os prelados locais, juntamente com o abade-geral ou seus representantes, decidiriam se o pretendente era ou não merecedor desta graça. Então, alforrias eram raras, tá? Índice de alforria muito baixo, tá? Nos engenhos dos religiosos, mesmo nos outros, tá? Então, alforrias tanto de um lado quanto de outro era uma exceção. Maria Caracho indica que na cidade do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX, alguns escravos ocupavam posição de supervisão de outros cativos e conquistavam a confiança de seu senhor, recebiam a permissão para possuírem escravos, para usufruírem seu serviço ou para ajudá-los a obter a liberdade. O historiador José João Reis acompanhou a trajetória de Manuel Joaquim Ricardo, um escravizado africano, propriedade de um abastado senhor, que acumulou recursos o bastante para se tornar um escravo senhor na Salvador do século XIX. Já emancipado, esse africano aparece como senhor de 17 escravos. Atende-se que os senhores tinham direito a impedir que seus escravos adquirissem outros cativos, ou, uma vez permitido, expropriar esses escravos cativos. Isso, aliás, valia para qualquer propriedade: imóveis, colheitas, gado, dinheiro, escravos. Portanto, posso razoavelmente concluir que o reconhecimento da posse de escravos por escravos dependia de uma negociação direta entre esses e seus senhores. Em troca, os senhores livres exigiam lealdade, obediência e trabalho de seus escravos senhores. Em nosso caso, Inácia, Efigênia e outros tiveram que negociar com a Ordem de São Bento, mas elas não estavam sós. A prática parecia ser antiga. O monge pesquisador da história da arte do mosteiro beneditino carioca, Dom Mauro Fragoso, apontou a presença de escravos, donos de escravos, nessa abadia no século XVIII. Então, isso já é outro sinal de flexibilização das relações senhor-escravo, a ponto de haver um grau de confiança que ele diz: não, você pode ter escravo, tudo bem, tá tranquilo. Então, isso é uma relação de confiança com o senhor de escravo. Já está flexibilizando novamente a posição ali da escravidão. A permissão para que seus cativos possuíssem escravos não partiam apenas da abadia do Rio de Janeiro. Em Pernambuco, apenas para o século XIX, Robson Costa identificou 18 escravos da ordem que também possuíam escravos. Aí ele diz assim: o reconhecimento de um cristianismo africano como uma variante do catolicismo ocidental, ou ainda a afirmação de uma reinterpretação africana dos símbolos e práticas cristãs, chamam a atenção para a experiência da cristianização da África Central como um fator importante na compreensão da história política e cultural dos africanos e seus descendentes afro-americanos. Nesses termos, as irmandades e devoções católicas podem ser enceradas como importantes veículos da elaboração e propagação dessas concepções cristãs africanizadas. Então, as irmandades não eram dissimulação, eles realmente eram católicos. Aqui ele fala, o autor, aí ele está falando de que autor? Jorge Vitor Souza. Jorge Vitor Souza salienta que muitas vezes os cativos beneditinos eram oriundos das propriedades rurais. Em 25 de julho de 1768, se enterrou nesta sepultura uma mulatinha da nossa fazenda de Camorim, chamada Ana. Em 18 de abril de 1777 foi sepultada a escravizada Florinda Camorim. Então, eles participavam das irmandades, e as irmandades cuidavam do sepultamento desses escravos. Muitos eram enterrados nas próprias áreas lá do terreno da religião.
localizei na mesma documentação casos de cativos de Iguaçu que foram enterrados num mosteiro. Em 1802, sepultou-se um negro escravo da religião por nome Francisco e um escravo serrador chamado Estevão, em setembro do ano seguinte. Esses exemplos indicam que os escravos da religião possuíam amplo acesso ao enterro digno tanto das fazendas como dos mosteiros. Na visitação feita pelo abade geral, Frei José Santa Escolástica de Oliveira, e pelo padre visitador Arsênio Natividade, a fazenda de Iguaçu, em 1830, deixaram como recomendação ao padre fazendeiro que maior cuidado no tratamento dos nossos escravos velhos e doentes, administrando-lhes tudo quanto possa ser necessário, como manda a caridade cristã. Então, os escravos velhos e doentes não eram abandonados nessas fazendas. Eles cuidavam deles. Tá? Então, veja, tudo isso converge para esse tema que permeia todo o livro, né? Que o tratamento desses escravos nessas fazendas era mais humanitário. Tá? É mais um exemplo aqui que ele está colocando aqui, de vários outros exemplos que ele coloca. Né? O temor de uma velhice e doença desassistida, bem mais que a possibilidade de não ter o enterro digno, provavelmente fazia parte dos motivos mais fortes que atraíam muitos escravos da religião para a confraria. Em 1839, ao serem transferidos da fazenda de Maricá para Iguaçu, o escravizado Severino e sua esposa foram indenizados pelos monges em 40 contos de réis, pelas perdas na roça de mandioca que possuía. Olha aqui a situação, cara. O cara era escravo. Ele tinha uma roça dele na fazenda lá, tá? De Maricá. Na fazenda de Maricá, onde ele era a origem. Ele tinha a roça dele. Então ele não ficava 24 horas trabalhando na fazenda. Ele tinha o tempo dele que ele podia tratar a roça dele. Tá? E aí ele foi transferido para Iguaçu. Perdeu a roça dele em Maricá. Ele foi indenizado pela roça dele que ele perdeu. Percebe isso? Mais um ponto de relativização aí da escravidão nessas fazendas aí. Mais um ponto. A mobilidade espacial, no entanto, não era uma exclusividade dos cativos da Ordem de São Bento. João José Reis assinala que no Natal de 1809, em São Amaro, recôncavo da Bahia, diversos escravos saíram dos engenhos e foram até o centro da vila celebrar a festa. Situação que causou sentimentos variados da classe senhorial, indo do espanto à mera permissividade. Então isso aconteceu nas fazendas lá da Ordem de São Bento. Então havia até uma certa flexibilidade. Ah, tem uma festa da Irmandade, tá? Tudo bem, pode ir lá. E o cara voltava para a fazenda. Entende? Outros cativos andavam livremente pelas ruas da cidade e caíram na suspeição da polícia da corte. Vide o escravizado Vitor, que circulava pela freguesia de Santa Rita, não muito longe do mosteiro, e foi detido pela polícia por andar fora de horas e sem bilhete. Esses exemplos demonstram que havia certa porosidade no controle senhorial beneditino, mesmo no epicentro de poder. Então veja, o cara está no Rio de Janeiro, cara. O cara está no Rio de Janeiro, ele é escravo no mosteiro tal. E ele está dando suas voltas lá na freguesia de Santa Rita, fora do mosteiro. Tá de boa, depois ele volta para a fazenda. Aí a polícia prendeu ele, falou assim, pô, o que tu tá fazendo aí sem bilhete, não sei o quê? Ah, não, sou lá da fazenda tal. Ah, tá de boa, tá tranquilo. Tá entendendo essa porosidade que ele chama? Então o controle senhorial dos beneditinos parece ser mais flexível. Então não é aquele 01, entende? Não é aquele 01 aí. É uma coisa mais flexível. Desse modo, devemos sempre tomar cuidado na leitura delas. O que gostaria de chamar a atenção nessa história, no entanto, está relacionado à capacidade dos escravos do mosteiro de se reunirem longe das vistas dos seus senhores. Isso sugere, mais uma vez, que o poder senhorial beneditino era vigoroso, mas estava longe de ser onipotente. Desse modo, provavelmente permitir que seus cativos de fazenda de Iguaçu se deslocassem até a corte gerava inquietação entre os monges. Contudo,
o que fazia com que alguns deles conquistassem tão alto grau de autonomia e confiança? Acredito que parte da resposta está na análise das relações familiares construídas por esses escravizados. Então, como o cara tinha família e o cara era um cara, né, de bom comportamento e tal, aí eles deixavam esse tipo de situação. Então havia flexibilidade, né? O exame da trajetória de alguns dos cativos da fazenda Iguaçu, que eram associados à confraria da Nossa Senhora do Rosário, demonstrou que ao longo do tempo eles construíram laços familiares bastante profundos com outros escravos da religião e libertos. E libertos, tá? Ao compartilhar experiências, solidariedade, sociabilidade, conflitos, valores religiosos, noções de família e afeto, essas pessoas formavam uma comunidade altamente interligada e complexa. Acredito que era justamente o esteio comunitário que permitia que elas conquistassem o respeito e a confiança dos monges senhores, para alcançar um espaço de autonomia maior, representado pela participação na confraria. Foi na fazenda Iguaçu que muitos deles casaram, selaram amizades, batizaram seus filhos e afilhados, tinham acesso ao pequeno roçado, sepultaram seus entes queridos. Enfim, era um local permeado de significados, afetos e lutas. Havia-se, portanto, muito a perder numa eventual aventura. Dito isso, a família demonstrou mais uma vez peça fundamental, tanto nas estratégias dos escravizados, como um maior espaço de autonomia, quanto nos jogos de prêmios e favores manipulados pela classe senhorial. Então, esses escravos tinham uma história. Algo que a historiografia tradicional sempre negou aos escravos. Sempre negou. Agora, os historiadores estão construindo. Havia laços familiares. Essas pessoas tinham sociabilidades ali na fazenda. Então, isso da fazenda dos beneditinos, tá? Então, estão construindo essa situação. Notamos que, embora muitos cativos estivessem unidos pelo casamento, os inocentes levados a pia batismal, na maior parte do século XIX, eram majoritariamente frutos de relações não reconhecidas pela Igreja Católica, ou seja, de filhos naturais. Esse dado coloca em dúvida o argumento de que as ordens religiosas foram grandes incentivadores da família escrava. Porque quando era escravo de outra fazenda, né, eles não casavam, tá? Não faziam casamento. Então é isso, a síntese geral do livro é que ele vai mostrando diversos exemplos de flexibilidade dessa fazenda de beneditinos, dessa como de outras também, de beneditinos, que contrasta com aquela ideia tradicional da historiografia tradicional de que o escravo era escorraçado, maltratado, era chibato o tempo todo, com capataz ali o tempo todo. Essa estereótipo, né, não bate com o que foi encontrado aqui na pesquisa do Hugo Monteiro. É isso, então. Muito obrigado, então.